glória a Deus, aqui nós estamos mais uma vez, mais uma oportunidade de estar aqui com você e meditando na palavra do Senhor. Não vai ser uma palavra muito extensa, muito comprida. A Bíblia diz que não é por muito falar que nós seremos ouvidos, mas a palavra de Deus ela é muito poderosa. E essa palavra aqui fala sobre Isaías e Uzias. Quem foi Uzias? Uzias foi um rei que depois de Davi ele foi o melhor rei da terra de Israel. E se você ler a história do rei Uzias, você vai ver o tanto que ele edificou aquela cidade, o tanto de benefício que Deus fez através dele. O problema é que ele se exaltou. A Bíblia diz que depois que Deus o engrandeceu, Deus o tornou forte, poderoso, rico, famoso. Depois que ele cresce, a Bíblia diz que ele se exaltou, porque ele era rei. Mas aí a Bíblia diz que ele entrou no templo do Senhor para fazer ali a cerimônia do incenso, que não era permitido a outro a não ser os sacerdotes. Mas como ele era o rei e estava exaltado, ele entrou assim mesmo, sem ordem de Deus. Que tem pessoas que querem enfiar política no meio da obra de Deus, aí dá errado. Cada um no seu lugar, né? Acontece que o rei, como ele era rei, tem autoridade, ele achou que poderia interferir nas coisas referentes à obra de Deus. Foi quando ele entrou no templo com o incensário na mão e os sacerdotes, 80 sacerdotes, resistiram a ele e disseram para ele: Uzias, não compete a você fazer isso, porque isso é ofício de sacerdote. Mas a Bíblia diz que Uzias resistiu àqueles sacerdotes, ignorou eles e ameaçou. Mas aí a Bíblia diz que a lepra saiu na testa dele. E quando a lepra saiu na testa dele, a Bíblia diz que ele, por si mesmo, vendo que estava leproso, ele, por si mesmo, saiu do templo. Mas olha essa palavra aqui, ó, no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaça. Com a brasa viva tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Presta atenção, porque Uzias é um profeta. E foi um profeta da época do rei Uzias. Uzias é o rei, um rei muito bem sucedido, porque Deus o ajudou. A Bíblia diz que Deus o ajudou, por isso que ele foi bem sucedido, até que ele se tornou forte. Tem pessoas, pastor Iracema, que elas são humildes enquanto ela é pequena. É verdade. E mesmo que Deus o levanta, o exalta, quando Deus põe ela lá em cima, tem aqueles que continuam fiéis. Mas muitos, depois que Deus o exalta, Deus põe ele lá em cima, aí ele começa a se achar, né, se engrandecer. E, infelizmente foi assim com o rei Uzias. O rei Uzias foi um ótimo rei. O seu governo, na sua gestão, né, vamos dizer assim, ele fez muitos benefícios ali para o povo. O povo amava o rei Uzias. Ele era muito admirado. E Isaías era um. Acontece que a Bíblia diz no versículo 1, capítulo 6 de Isaías aqui, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Que ano? No ano que Uzias morre. Aí Isaías tem uma visão mais ampla de Deus. Sabe o que a gente pode entender com isso aqui? Que muitas das vezes existe um Uzias atrapalhando de você ter visões de Deus. É verdade. Muitas das vezes, o que representa esse Uzias, pastor?
dentro de nós. Pode representar muita coisa, até o pecado. Mas Uzias era um rei tão bem sucedido que todo mundo admirava, todo mundo olhava para ele. E o problema de você olhar para o homem é você desviar os olhos de Deus. É verdade. Esse é o problema. Quantas pessoas, pastor Iracema, são fanáticas com ídolos, com pessoas, com artistas? Elas são tão fanáticas que elas deixam de dar ouvido até a Deus por causa de um homem. Verdade mesmo. O povo admirava tanto Uzias pelos seus feitos, pelo seu poder, pela sua fama. E Isaías diz que no dia que Uzias morre, no ano, melhor dizendo, no ano que Uzias morreu, eu vi o Senhor. Foi preciso Uzias morrer para Isaías ter uma profundidade no seu relacionamento com Deus. Para ele conseguir ver a glória. O que Isaías viu foi a glória de Deus. Verdade. Ele viu a fumaça enchendo o templo, ele viu os serafins. Ele viu a glória, ele viu o trono. Ele viu as vestes do Senhor. Ele viu a glória de Deus. Amém. E para você ver, para nós vermos a glória de Deus, Uzias tem que morrer. Verdade. E o que é Uzias? A gente não entrou lá na mensagem que eu estava citando aqui no início, que é muito longa para a gente ler, mas eu falei que Uzias se exaltou. E ele entrou onde? No templo do Senhor. Não era no templo de Uzias que ele entrou. Ele entrou foi no templo do Senhor, querendo fazer no templo do Senhor o que não era para ele fazer, porque só pessoas preparadas por Deus, chamadas por Deus, eram para fazer aquela cerimônia. Verdade. Mas agora com o poder na cabeça, subiu a cabeça, e ele se achando acima até dos sacerdotes do Senhor, ele entra, e quando ele foi barrado, ele ameaçou. E quando ele ameaçou os sacerdotes, os homens de Deus, a lepra lhe saiu na testa. E leproso não podia ficar dentro Verdade. do templo. E quem fez a lepra sair na testa dele? O mesmo Deus que o exaltou. Verdade. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. E o mais incrível, pastor Iracema, é que Uzias entrou onde? No templo do Senhor. Não era para ele ter entrado ali e fazer o que ele fez. E ainda ameaçar os homens de Deus. Você sabe que hoje o templo do Senhor somos nós, né? Amém. E quando o templo do Senhor é invadido por coisa errada, ou a gente põe a coisa errada para fora, ou a coisa errada vai destruir a gente. Então quando os sacerdotes falaram para Uzias, você tem que sair, porque isso não é ofício de rei, isso é ofício de sacerdote. Ele ignorou e ameaçou. Então a lepra saiu na testa dele e ele por si teve que sair. Verdade. Então a imundície teve que sair do templo. Hoje nós somos o templo. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. Templo do Senhor nós somos. E a imundície tem que sair do templo. Verdade. Uzias tem que sair do templo. Amém. Quando Uzias está no comando, quando Uzias está na frente, as pessoas tiram. O foco não é Deus, o foco é Uzias. Na vida de Isaías era a mesma coisa. O foco até era Deus, mas ficou meio embaçado com a fama de Uzias. Tem muita gente, pastor Iracema, que até ama a Deus, mas ela está tão vidrada com alguma coisa nesse mundo, que ela ama a Deus, mas fica meio dividida entre Deus, as coisas de Deus e as coisas, a fascinação de alguma coisa nesse mundo. E aí ela fica lá e meio lá, meio cá, né? Aí, nesse caso, alguém tem que sair de cena. E quem é que tem que sair de cena? É Deus? Não, é Uzias. Verdade. É o alvo. Aquilo que está passando a ser o alvo, que está deixando de ser Deus na vida da gente, e está passando a ser o alvo, isso representa o Uzias que tem que morrer. Verdade. Na vida de muita gente, o Uzias dela é um político. Quantos crentes aí deixam de servir a Deus direito por causa de um político? De admirar um político. Admirar uma pessoa é normal, mas quando começa a beirar a idolatria, aí está o seu Uzias. Verdade. Tem muitas pessoas que ficam idolatrando líderes de igreja. Tudo que o líder da igreja dela diz para ela fazer, ela faz. Mas tudo que a palavra de Deus ordena ela fazer, ela não faz. É verdade. Porque existe uma diferença, pastor Iracema, entre obrigação e obediência. Verdade.
A gente fazer uma coisa por obrigação não significa que você está fazendo por obediência. Uma coisa que a gente faz por obrigação não tem amor envolvido. É verdade. Agora, uma coisa que você faz por obediência a Deus, ainda que doa, tem amor envolvido. Porque você faz, você obedece porque você ama. Amém. Então, fazer obrigado, eu estava vendo que tem pessoas que são ameaçadas a fazer uma coisa. E quando ela é ameaçada a fazer, o homem ameaçou, ou a mulher, né? Ameaçou a fazer, ele vai fazer por debaixo de ameaça. Você não está fazendo para Deus, querido. Está fazendo para o homem. Verdade. Que Deus não quer que você faça nada para ele, debaixo de ameaça, Verdade. mas sim na obediência. Amém. Quantos líderes, pastor Iracema? Até pastores, missionários, pastoras, até são capazes de ameaçar alguém para fazer alguma coisa. Porque se você não fizer, vai acontecer isso com você. Isso não é de Deus. Verdade. E quando alguém faz debaixo desse tipo de ameaça, não está fazendo por temor e nem amor a Deus, está fazendo por medo. Verdade. E a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Verdade. Então não sirva a homens, sirva a Deus. Glória a Deus. Se você está, vou falar da obra de Deus, né? A gente faz a obra de Deus. Eu não aceito ninguém fazer a obra de Deus comigo debaixo de ameaça. Verdade. Olha, porque se você não fizer, vai acontecer isso. Se você não fizer... Não. Eu sempre aprendi que a obra de Deus, a gente faz por amor a Deus. Por obediência. Tem coisa que a gente vai obedecer, que não é muito agradável, né? A gente obedecer coisa fácil é fácil. Mas tem coisa que para a gente obedecer a Deus, a gente vai ter que sacrificar. Vai ter que, como é que eu digo? Vai ter que renunciar. Tem muitas coisas que Deus vai falar no nosso coração que a gente tem que fazer. E para a gente fazer aquilo que Deus está falando, vai ter que haver alguma renúncia. E na renúncia que está também a obediência. Quando você renuncia a alguma coisa sua por fazer para Deus, então você está demonstrando amor a Deus. Não só o temor, mas também o amor. Verdade. Então Uzias, enquanto ele vivia, a vida de Isaías era uma coisa, mas quando Uzias morre, a vida espiritual de Isaías sobe no nível poderosamente espiritual. Porque quando no ano que morre o rei Uzias, que era o maioral, que está todo mundo olhando para ele, está todo mundo focando, olha a majestade desse rei, olha o poder desse rei, não tem ninguém igual a esse rei. Foi preciso ele morrer, para as pessoas deixar de focar nele e focar em Deus. E um deles, o profeta Isaías. Amém. Porque o profeta Isaías era um grande homem de Deus, mas todo homem de Deus também está sujeito a ter falhas, né? Defeitos, e alguns até muito graves. Essa mensagem fala ao nosso coração para a gente não perder o foco. Verdade. Para a gente não tirar os olhos de Deus por quem quer que seja. Por mais que alguém esteja... Tem pessoas, pastor Iracema, que ela perde o foco de Deus porque ela está olhando para o marido. Verdade. Ela exalta o marido ou a esposa. Ela exalta o filho. Tem mães que só falta fazer um altar para a filha e para o filho. Aí, Deus tem que tirar a filha, né? Tem gente que fica ligando o que eu estou falando a outros fatos que aconteceram. Mas tem muitos fatos que aconteceram em que Deus teve que agir. Porque a Bíblia diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas no coração de muita gente, infelizmente de até alguns crentes, Deus não está acima de todas as coisas. O foco dela não é mais o Senhor. Ela diz com a boca que é, mas o seu foco é outra coisa. Está entendendo? Que essa palavra possa ter chegado ao teu coração num momento muito oportuno. Verdade. E para uma palavra dessa chegar no nosso coração é porque Deus pode ter percebido, pode não, com certeza Deus já viu, que se continuar do jeito que está, mais lá na frente, o seu foco total vai desviar. Verdade. E você pode até sair da presença de Deus. E Deus quer te abençoar. Amém. Não perca o seu foco. Glória a Deus. Uzias tem que morrer. Amém. Se você tiver um vizinho chamado Uzias, não vai lá matar ele não, você tá entendendo? Que tem pessoa que pega tudo ao pé da letra, né? Entende errado. Uzias, então, é aquilo que está se colocando entre você e Deus.
o mais incrível, pastor Iracema, para a gente encerrar aqui, a Bíblia diz aqui, ó, no ano da morte do rei Uzias. Não foi no dia que Uzias morreu. Foi no ano. Amém. Sabe o que eu entendo aqui, pastor Iracema? E que durante um ano, existe algum fato acontece em um dia no ano, que aquele fato que aconteceu, você tem um ano inteiro para refletir. Verdade. Então, no ano que Uzias morreu, uns dias, tempos depois, ou meses, o Isaías começou a buscar Deus de todo o coração, né? E Deus abriu o céu para ele. E ele viu a glória de Deus. No ano da morte de Uzias. O ano está acabando, esse ano está acabando. Verdade. Mas o Senhor fez chegar até você essa palavra, porque Ele quer que ainda esse ano você veja a glória dele na sua vida. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Eu creio. Você crê, pastor Eu Iracema? creio em nome de Jesus. Veremos a glória de Deus na nossa vida. O ano está acabando. Verdade. Mas Uzias tem que morrer esse ano ainda. Vê aí, procura aí. Pede o Espírito Santo para te mostrar. Meu Deus, mas o que é esse tal de Uzias? O que seria esse Uzias na minha vida? Alguma coisa que está tirando o foco seu de Deus. Está atrapalhando o seu relacionamento com Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser dinheiro. Muita gente, pastor Iracema, Uzias na vida dela é o dinheiro. Verdade. Porque é só ela ter muito dinheiro que ela começa a pisar nos outros e começa a se achar. Então o que eu faço com o meu dinheiro? Eu jogo ele fora, pastor? Não. Controle ele. Ao invés de você deixar ele te controlar. Tem gente que é controlada, né? Pelo dinheiro, o dinheiro controla ela. Mas você entendeu, né? Amém. Aquilo que você não entendeu até aqui, nós vamos orar e o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento. Vai ficar bem claro para você, como tem ficado para nós. Amém. Uzias tem que morrer. Verdade. Deixa eu orar por nós aqui, por você. Meu Deus e meu Pai, mediante essa palavra poderosa que o Senhor fala ao nosso coração, Verdade. aqui nessa manhã, no alto desse Em monte. nome de Jesus Cristo. E essa palavra, meu Deus, com certeza ela chegou onde deveria ter chegado, Verdade, Pai. porque é o Senhor. Nós apenas ministramos a palavra. Mas quem leva essa palavra, quem precisa ouvir, é o Senhor. Glória a Deus. E quantas pessoas, meu Deus, não estão perdendo foco, Verdade. perdendo a unção, perdendo Oh, Jesus. o relacionamento, a intimidade com o Senhor, porque existe um Uzias na vida dela. Existe alguma coisa ou alguém que entrou na vida dela e que está tirando foco. Mas essa palavra fala ao nosso coração que Uzias na nossa vida, dentro de nós, no coração, na mente ou na vida mesmo, ele tem que sair de cena. Amém. Para que o nosso foco não seja desviado do Senhor para Uzias. Verdade, Deus. Meu Deus, abre o entendimento de cada um. Em nome de Jesus. Abre os olhos, Senhor, Glória a Deus. para que a gente possa focar apenas no Senhor e na Tua palavra. Sim, meu Deus. Porque está escrito, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. As demais coisas, as outras coisas, serão acrescentadas. Eu creio. Meu Deus, e para as outras coisas serem acrescentadas, o foco tem que ser o Senhor, Verdade. o reino de Deus e a sua justiça. Glória a Deus. Aleluia. Portanto, eu te peço, Senhor, a cada pessoa onde chegou esse recado do Senhor, Aleluia. Espírito Santo, abra o entendimento, abra os olhos, Jesus Cristo, Deus. para que, meu Deus, nenhum Uzias venha estar reinando dentro de nós, Em nome de Jesus. ocupando o lugar que é do Senhor. Glória a Deus. Isso é o que nós te pedimos nesta Aleluia. oração Bendito é o e te Senhor. agradecemos para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Fique com essa palavra, põe no seu coração e com certeza vai ter alguém próximo de você que também precisa ouvir essa palavra. Passe para ela. Vai aparecer no final aí um QR Code aí. Se você quiser contribuir com essa obra, eu agradeço. É só você apontar o seu celular aí em cima e clicar e você vai ser direcionado para o caminho que você precisa para ajudar essa obra. Mas faça tudo de coração. E que Deus abençoe a sua vida, seu dia e a sua família. Fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.